Olá, muito boa tarde. Para assinalar os 800 anos da recriação do presépio por São Francisco de Assis, inaugura-se amanhã uma exposição destas representações do nascimento de Jesus. Vários núcleos irão expor a criatividade e a beleza com que os artistas recriam este acontecimento. Também um livro nos contará esta iniciativa de São Francisco de Assis em torno do presépio. É um tema que motiva a nossa conversa dentro de instantes com Frei Isidro Lamelas, logo após a atualidade, onde hoje destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi uma presença diferente da inicialmente prevista, mas a mensagem mantém a sua força. Francisco apelou ao combate urgente às alterações climáticas com medidas concretas num discurso lido aos participantes na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre no Dubai. A sua intervenção foi apresentada pelo Secretário de Estado do Vaticano. Sadly, I am unable to be present with you as I had greatly desired. Now, more than ever, the future of us all depends on the present that we now choose. The destruction of the environment is an offense against God, a sin that is not only personal but also structural, one that greatly endangers all human beings, especially the most vulnerable. Anche se a distanza, seguo con grande attenzione i lavori della COP28 a Dubai. Sono vicino. Rinnovo il mio appello perché ai cambiamenti climatici si risponda con cambiamenti politici concreti. Usciamo dalle strettoie dei particolarismi e dei nazionalismi, schemi del passato, e abbracciamo una visione comune, impegnandoci tutti e ora, senza rimandare, per una necessaria conversione ecologica globale. Outro ponto alto do programa da Santa Sé no Dubai foi a inauguração do Pavilhão da Fé, que pela primeira vez marca presença numa COP. É uma iniciativa interreligiosa cuja declaração conjunta foi assinada pelo Papa no Vaticano, de onde deixou o desafio a um trabalho conjunto pela paz e pelo ambiente. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Y dentro los más importantes son la paz y el clima. Demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible, para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles, y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. A imagem do que aconteceu no dia 26 de novembro. Devido ao seu estado de saúde, Francisco presidiu a oração do Ângelus no último domingo, desde a casa de Santa Marta, onde reside, acompanhado por Monsenhor Paulo Braida, da Secretaria de Estado do Vaticano. No coração do Papa, continuam as dores do mundo. Cari fratelli e sorelle, in Israele e Palestina la situazione è grave. Addolora che la tregua sia stata rotta. Ciò significa morte, distruzione e miseria. Molti ostaggi sono stati liberati, ma tanti sono ancora a Gaza. Pensiamo a loro, alle loro famiglie che avevano visto una luce, una speranza di riabbracciare i loro cari. A Gaza c'è tanta sofferenza, mancano i beni di prima necessità. Auspico che tutti coloro che sono coinvolti possano raggiungere al più presto un nuovo accordo per il cessate il fuoco e trovare soluzioni diverse rispetto alle armi, provando a percorrere vie coraggiose di pace.
Já esta quarta-feira, Francisco presidiu a audiência pública semanal no auditório Paulo VI e, apesar de não ter lido o texto de sua reflexão, o Papa deixou sinais de que o seu estado de saúde está a melhorar. O Papa vai presidir esta sexta-feira a tradicional cerimónia de homenagem à Imaculada Conceição, na Praça de Espanha, naquela que será a sua primeira saída do Vaticano, desde que foi anunciado que se encontrava com problemas de saúde. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Proporcionar um encontro existencial com o Evangelho é a ambição do Plano Pastoral da Diocese de Bragança-Miranda. O ritmo e a dança remetem para a África, mas estamos em Trás-os-Montes, em Bragança, na Assembleia Diocesana que marcava o início do ano pastoral. É o sinal de uma igreja plural que acolhe e integra, enriquecendo assim as comunidades. A ocasião marcava também a apresentação da Carta Pastoral de Dom Nuno Almeida, unidos para fortalecer a todos a alegria e a esperança do Evangelho. É uma carta programática que vem depois destes meses iniciais aqui na Diocese, e foram meses sobretudo de escuta, de partilha, de prestar atenção também às realidades concretas e às mudanças também que estão a acontecer e que têm acontecido na vida da Diocese, mas depois ao mesmo tempo abrir o coração àquilo que hoje as pessoas e as famílias anseiam, aquilo que o Papa Francisco também nos está a propor, este caminho sinodal que estamos a fazer, a perspectiva do Jubileu 2025, depois a experiência da Jornada Mundial da Juventude, que deverá agora traduzir-se numa vida em comunidade e de um protagonismo que gostaríamos muito que os jovens tivessem na nossa Diocese. E a parte final deste documento pastoral aponta a compromissos concretos. E que tem a ver precisamente com a necessidade deste trabalho artesanal de construir comunidades, de renovar as comunidades. E tem um grande anseio de não deixarmos nenhuma comunidade abandonada. Mesmo as comunidades mais pequeninas, porque temos de facto na Diocese comunidades, e algumas até paroquiais, em que há pouca gente. Neste arranque do ano pastoral, o Bispo sublinha também a importância da experiência do encontro com Cristo, que a Igreja deve saber proporcionar. Proporcionar o encontro existencial com o Evangelho, como palavra que vem saciar esta sede, que depois nos permite também, além da escuta do próprio Jesus Cristo, permite-nos também celebrar a Eucaristia, tocar no próprio Senhor, e permite-nos depois oferecer a presença viva do ressuscitado a quem está à nossa volta. As pessoas têm uma sede de ir aos momentos onde se possibilita o encontro com Deus, seja nos santuários, seja nas novenas, seja nas festas, seja nas procissões. As pessoas aproximam-se. É certo que muitas vezes já não reconhecem os nossos gestos, os nossos símbolos, reconhecem e conhecem até poucas fases ou instruções da nossa doutrina cristã, sabem poucas orações, mas há uma coisa que têm e que nos dizem abertamente: amam muito a Nosso Senhor. Por isso há uma estratégia de dinamização local e territorial na forma como a Diocese se deve estruturar para dar resposta às expectativas das comunidades. Que seriam grupos ao redor da Palavra de Deus, a que chamamos grupos semeadores da alegria, e para isto há uma missão bíblica que os irmãos capuchinhos vão realizar previamente, e depois deixar em cada paróquia uma equipa pastoral simples, e em cada unidade pastoral um conselho pastoral da unidade.
E, portanto, vai ser assim algo de muito visível, de muito concreto, mas decisivo, porque sem este juntarmos-nos em equipa e em conselho, a sinodalidade, não é, que nos é proposta como sendo o rosto da Igreja do nosso tempo, é um discurso belo, um discurso interessante, mas que depois não se concretiza. Outro objetivo é dar continuidade ao espírito da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e capacitar os jovens para serem protagonistas no seu itinerário em igreja. Mas não queremos fazer dos jovens um gueto na igreja. Os jovens têm que estar inseridos na comunidade, são uma força viva das comunidades, permitem a renovação das comunidades, são pertença das comunidades e é dentro das comunidades que também encontram a sabedoria e o testemunho para depois poderem partir para fora e evangelizar outros jovens. Uma pastoral juvenil integrada na comunidade e comunidades fortes, dinamizadas pelos leigos, que devem assumir mais protagonismo pastoral. Em síntese, a aposta pastoral que a Diocese de Bragança Miranda vai implementar nos próximos 3 anos. Pode acompanhar estes temas em agência.eclésia.pt. Agora, um livro e também um concurso de presépios que revela a criatividade como a arte representa o nascimento de Cristo. São Francisco de Assis fê-lo há 800 anos, precisamente em Assis, inaugurando uma tradição que está hoje nas nossas casas. Frei Isidro Lamelas, muito obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, é uma data redonda, são 800 anos para uma intuição de São Francisco de Assis que não mais nos abandonou e está hoje muito disseminada nas casas de cada um, que é construir o presépio, atualizar naquelas figurinhas o nascimento de Cristo, esse mistério maior. Boa tarde a quem nos ouve e quem vê. Boa tarde, Henrique. Sim, é uma data que não podemos deixar assim passar como qualquer uma outra, celebrando nós exatamente os 800 anos dessa, podemos dizer, intuição ou profecia de Francisco, que não foi exatamente em Assis, foi um bocadinho relativamente perto, mas em Greccio, no chamado Val de Rieti, que na vida de São Francisco tem vários locais muito importantes. E então nós quisemos, de várias maneiras e com iniciativas diferentes, celebrar esta ocorrência, já que ela teve tanto impacto na nossa cultura, nas nossas tradições, hábitos de Natal, neste caso especialmente no presépio, mas no fundo a proposta de São Francisco é revivermos o Natal cristão com aquilo que ele tem de mais genuíno. Nessa linha, quiseram estimular e congregar, ao fim e ao cabo, aqueles que também na sua intuição artística souberam ao longo dos tempos e sabem hoje dar a representação mais visual, física a este mistério. São os artistas plásticos, os escultores, e que foram interpelados para criar um presépio que as pessoas poderão ver a partir de amanhã. Sim, sabendo nós, portanto, que essa tradição está tão enraizada entre nós, a tradição do presépio, e também tendo, digamos, presente este acontecimento, esta data, nós pensamos convidar todos os artistas, artesãos de várias expressões plásticas. Tradicionalmente são mais os barristas, mas nós abrangemos toda a gente, praticamente, apenas algumas regras quanto a dimensões, para não termos peças demasiado difíceis de depois expor. E mais uma vez, foi um pouco tendo presente que a religião, todas elas, mas a cristã especialmente, foi sempre também inspiradora da arte. Crentes ou não crentes, acabam por depois ser influenciados, inspirados até. E o Natal é uma grande inspiração, talvez a grande criação até da arte cristã popular. Estamos a falar aqui sobretudo de uma arte mais popularizada. Mas, e então, sei lá, quando estuda, por exemplo, a história do teatro, há muitos estudiosos que a ligam ao Natal, aos chamados mistérios sagrados, que eram ensaiados nos atos das igrejas ou até dentro das igrejas, e depois são esses teatros, precisamente, que passam para os presépios, isto é, são teatrinhos
de figuras imóveis, que depois também há os presépios móveis, mas no fundo é mais uma vez essa ideia de representar, no sentido até teatral, o mistério de Belém, o nascimento de Jesus, com tudo o que ele significa para nós. O resultado desta criatividade pode ser visitado a partir de amanhã em 3 núcleos: o Seminário da Luz, o Museu Nacional do Azulejo e o Museu de Lisboa Santo António. Exatamente, porque esta iniciativa teve vários parceiros, nomeadamente esses que já referiu, porque quisemos que esta exposição também fosse um bocadinho disseminada para possibilitar mais visitas e, por outro lado, a ideia era um pouco quem visita a exposição do Museu do Azulejo depois é convidado a ir visitar o Seminário da Luz. Quem visita a do Museu de Lisboa, de Santo António, o mesmo objetivo e vice-versa. Por um lado. E por outro, assim nós tivemos, digamos, um know-how de várias instituições e entidades que nos ajudou também a organizar uma exposição como deve ser e garanto que vale a pena visitar. Paralelamente, há também um livro que será apresentado e que revisita, ao fim e ao cabo, o que levou São Francisco a esta intuição, a representar este nascimento de Jesus, ao fim e ao cabo, para compreendermos também a forma como nós próprios hoje o atualizamos nas nossas casas. Exatamente, esse foi o grande objetivo, compreendermos melhor aquilo que celebramos e porque fazemos o presépio e como o fazemos, e este livro surgiu precisamente de constatarmos que não há na nossa literatura, no panorama editorial português, não há assim muita coisa sobre o Natal, sobretudo esta temática, todos mais ou menos associam São Francisco ao presépio, mas afinal inventou o presépio, o que é que ele fez de novo, o que é que já havia. Este livro pretende, até os artistas, alguns, quando foram contactados, pediram-me literatura e realmente não havia muita, em português, digo eu. E então, de que é que consta este livro? É precisamente pôr-nos em contacto com o que é que São Francisco disse sobre o Natal, sobre o presépio, como é que ele compreendia e o que é que ele fez, como fez e o que é que ele fez. E depois o que é que ele quis significar e o que é atual. Por exemplo, a grande mensagem da paz. Belém é atualíssima. Esta ideia, esta profecia de São Francisco em Grécio é de extrema atualidade. Aliás, há elementos muito paralelos no mundo deles, quando em 1223, quando ele teve este gesto, o mundo estava em guerra, e a guerra na Terra Santa era a guerra da Quinta Cruzada. Antes da Quinta já tinha havido 4. A guerra mesmo dentro da igreja, uma igreja que não estava pacificada. Havia uns crentes que chamavam os outros infiéis e os precisamente tratavam como tal, pior que isso, como absolutamente inimigos, adversários a abater. Nesse contexto, e no contexto de uma guerra demasiado opulenta, demasiado preocupada em defender o seu poder e as suas posses, digamos, São Francisco tem este gesto, como quem diz, não vale a pena andarmos a lutar pelos lugares santos ou por pedaços de terra ou por fronteiras e muros. Precisamos, sim, de nos reunir à volta do presépio. Porque é que ele só, no presépio de Grécio, só convocou os 2 animais. Não havia Nossa Senhora, não havia São José, não havia sequer o menino. Portanto, podíamos dizer que é um presépio muito estranho, cheio de surpresas, como disse alguém, minimalista. E precisamente para dizer que, em primeiro lugar, Belém pode ser em qualquer parte, pode ser em Grécio, pode ser em Lisboa, pode ser noutra parte qualquer onde nós estamos, em qualquer aldeia. E, portanto, trazer Belém para a nossa casa, para junto de nós, a mensagem, e, ao mesmo tempo, cada um de nós ocupar o lugar de São José, de Nossa Senhora. Como é que nós ocupamos o lugar? Vivendo a mensagem de Jesus, precisamente, ocupando o lugar dele, como se fôssemos nós a fazer o presépio. E é precisamente a partir daí que começam a aparecer presépios, digamos, praticamente a começar por Itália e depois por toda a Europa, e presépios diferentes, isto é, em que comparecem
todas as atividades humanas, todas as atividades profissionais, homens, mulheres, idades, independentemente da condição social. O que nós vemos nos nossos presépios, desde pelo menos o período barroco, o presépio português, é isso, é a vida, a nossa vida está ali. E São Francisco teve ou pelo menos contribuiu para isso. É esse o grande desafio do presépio, é identificarmos-nos nós, sermos nós atraídos ali para aquele lugar, criarmos dentro de nós esse espaço para construirmos também presépio em nós, na nossa vida, nos nossos gestos para os outros? Sim, a determinada altura, na narração que relata Grécio, disse que alguém viu, e depois várias pessoas, mais que uma pessoa viram, não havia menino, mas alguém viu um menino que ressuscitou, ganhou vida e apareceu. Então o comentário era, e com razão, porque o menino estava adormecido, estava esquecido e ganhou vida. O objetivo do presépio é isto, é que esse Deus da paz renasce em nós. E em vez de andarmos movidos por outros interesses, valores, se calhar o valor da paz foi o que Jesus nos trouxe, o reino da paz, a mensagem de paz, nos habite. E então, nesse sentido, sim, fazer o presépio, quando estamos a fazer o presépio, é um ritual, digamos, anual, em que nós, naquelas pecinhas, nos estamos também a colocar um pouco. Estamos a ocupar o lugar das tais figuras centrais de Belém. E esse deve ser o verdadeiro alcance do presépio. Fica então este convite a visitar estes lugares de exposição, mas também estarmos muito atentos a este livro que será lançado e que nos remete a este presépio essencial, o essencial do presépio. Frei Isidro Lamelas, muito obrigado pela sua presença e desta partilha. Nós ficamos por aqui, já sabe que amanhã voltaremos ao seu contacto aqui e à mesma hora. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.